Seja muito bem-vindo ao podcast O Efeito Flow da Comunicação. Eu sou o Marcos Natel, estou aqui com o meu grande amigo Lucas Caê. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Ô Marcos, você falou assim, efeito flow na comunicação, mas como assim? Loucura, né? Você já mudou o nome do troço? Olha, a gente já quis fazer uma grande mudança aqui e a gente vai explicar o porquê. Porque se você acompanha já os nossos conteúdos, você sabe que a gente estava chamando a jornada para vencer a timidez. Mas conversando aqui de uma forma estratégica, e a gente quer sempre levar o melhor conteúdo para você, por isso a gente fez algumas mudanças, alterações para melhor. E o Lucas vai explicar o porquê mudamos esse nome. O Efeito Flow da Comunicação. Diga lá, Lucas. Então, Marcos, quando a gente começou com esse projeto, o foco dele era trabalhar basicamente com pessoas tímidas, né? Pessoas que têm ainda dentro de si a timidez como um grande obstáculo, como um grande monstrinho ali, e que de certa forma essa timidez é um dos maiores fatores que impedem com que as pessoas realizam seus sonhos. As pessoas ainda pensam que aquilo que elas conhecem, a formação que elas possuem, o curso que ela tem, o diploma da faculdade, vai ajudar elas a vencer na vida. E cada vez mais isso é menos exigido do mercado. Não que não tenha sua importância, mas as soft skills, a gente acabou de ter uma aula aqui de soft skills também, um pouco antes de estar gravando esse podcast aqui para você. As soft skills como criatividade, a resolução de problemas complexos, inteligência emocional e comunicação é muito exigida nesse mercado atual e também nessa próxima década que a gente está entrando, né? A gente falou sobre isso. Estamos a poucos meses de virar uma década, de acabar uma década e entrar em outro ciclo. Essa última década, de 2010 até 2020, esses 10 anos nós evoluímos 500 anos. A velocidade da evolução dos últimos 500 anos foi a mesma de 10 anos. E na próxima década, toda essa evolução vai acontecer em 2 anos. Então está tudo muito rápido. E só ser tímido, só vencer a timidez não vai resolver 100% dos problemas. Começa por aí, tá? Não adianta você ficar encolhidinho, tímido, achando que a tua vida vai ser melhor daqui para frente. Muito pelo contrário. A tendência é piorar. A timidez é sim ainda um grande vilão a ser derrotado. Porém, não adianta só vencer a timidez, você tem que desenvolver outras skills, outras habilidades de comunicação. E chamar de efeito flow tem vários motivos, tá? Quando a gente fala de flow, se a gente for traduzir para o português, a gente está falando de fluxo, né? E o criador desse nome, né, de flow, tem uma teoria, que é de um psicólogo húngaro, que é o Mihaly Csikszentmihalyi. Não tem nenhuma vogal nesse sobrenome dele, tá? É horrível falar o sobrenome dele. Ele desenvolveu a teoria do flow. O que é a teoria do flow? A teoria do flow nada mais é do que um alinhamento, todos nós, né? A gente tem aqui uma barra de competência, tá ok? A gente tem uma barra de competência alinhada aos nossos desafios, tá ok? Competência e desafio. Funciona mais ou menos assim. Aqui eu tenho os meus desafios, aqui eu tenho minha competência. Comunicação é uma competência. Então, seja, eu desenvolvo essa competência. E eu tenho o quê? Os desafios. E cada vez mais essa barra de desafio está aumentando. Quem melhor se comunicar nesse mundo novo que a gente está entrando, que não é o futuro, não é daqui a 2030, não, é hoje, é agora, é 2019, 2020, virou ano, é tudo isso. Quanto mais aumenta o meu desafio, mais eu preciso aumentar a minha competência. E segundo o Mihaly, tá ok? Quando você consegue encontrar uma sinergia entre os teus desafios e a tua competência, você vive no flow. Estar em flow é você estar na essência da produtividade, é você não sofrer para fazer uma coisa. Isso se aplica em diversas áreas. Quando você está lá, vamos lá, por exemplo, você está passando o final de semana com a Lauren, com a Eliette e agora com o Noah. Você vê o tempo passar? Esquece. Você esquece, tá fazendo uma coisa de gostosa e tal, você não percebe o tempo passar, né? Quando vê, puxa, já passou o final de semana. Você é um cara que gosta de trabalhar também, e trabalha com o que ama e com o que gosta de fazer. Se deixar, você passa e nem percebe que já é meia-noite, que precisa dormir e precisa fazer outras coisas. Fácil. Você não sofre trabalhando, né? Muitas pessoas ainda sofrem trabalhando, né? Ainda estão nessa vida. Você é tema para um outro. Outra coisa. Mas quando você está em flow, você está na sua melhor zona de fluxo, de produtividade. Você tem um desafio, mas você tem alta competência para fazer. Claro que eu estou sintetizando, acho que até vale
um podcast só falando sobre o que é esse flow na comunicação, mas a gente mudou esse nome justamente para que a gente possa subir a barra. Tá? O tímido ele tem que entender que a barra dele está subindo, ele querendo ou não. Ninguém vai ficar parado esperando o tímido, entendendo ele. O trem está passando, ele precisa subir nesse trem. E o efeito flow, o que o Destravei também tem como projeto é aumentar a competência dele. Então, quando ele tem um desafio, você tem um desafio alto com uma competência baixa, ele sofre, ele não consegue, ele estressa, fica ansioso. Agora, se ele tem uma alta competência, mas com um desafio baixo, ele fica entediado. Ai, que saco. É você jogar, depois de ter virado um jogo no videogame, você vai ter que fazer o jogo de novo. Já perdeu a fase 1 de novo? Já passou. Você já venceu o chefão, você já virou. Você quer um outro desafio. O ser humano é movido a desafio. O efeito flow na comunicação tem a ver com isso. É você conseguir desenvolver competência e cada vez mais aumentar seu desafio. É você conseguir vencer o desafio da timidez e agora o que você vai fazer? Você vai apresentar uma reunião, apresentar um relatório, você vai se preparar para uma palestra, para fazer um talk, alguma coisa. Então você precisa de novas competências. Então o efeito flow é muito mais completo do que a própria jornada para vencer a timidez. Basicamente é esse o resumo da mudança estratégica. Devidamente explicado, né, Lucas? Então, e é bem importante, né, porque as pessoas realmente compreendam que existe um estado da arte para ser atingido, né? Então, e ele precisa ser trabalhado constantemente, né? E comunicação é arte e ciência. É ciência porque existe processo, existe organização, existe método, mas também é uma arte. Nós estamos aqui na Atos, na nossa escola de arte. A arte ela é viva, a arte ela é orgânica, ela acontece hoje, agora, o tempo presente. Não é só repetir um processo, você tem que respeitar o processo da comunicação, os métodos, as técnicas, mas você tem que estar no estado de presença. Você tem que viver, você tem que sentir, você tem que engajar, você tem que empolgar as pessoas por meio da tua comunicação. Então é essa junção. Eu acredito que o mundo cada vez mais ele tende a não ser uma coisa ou outra, é ser uma coisa e a outra junto, né? É o segredo da mente milionária, né? Eu não penso, eu faço isso ou aquilo. Não. Como é que eu encontro sinergia no melhor desses dois mundos? A comunicação é isso. Eu não preciso falar em público. Não precisava. Você vai precisar. Isso é uma tendência global. E cada vez mais as pessoas vão precisar se expor. É o cenário de sempre querer estar aprendendo, né? Mas também não só aprender e colocar em prática, né? Aprender, absorver a informação e replicar ela, né? Até porque você só aprende realmente quando você aplica, né? Caso contrário, você está alimentando de informação. E a gente vive uma época que tem over-informação, né? A gente está o tempo todo sendo informado, tá? Mas como que eu tangibilizo isso? Como que eu coloco na prática? E a gente está com essa proposição. O Destravei nasce com esse objetivo. Não só de falar, de ajudar na comunicação, mas no dia a dia. Como que eu aprendo uma coisa hoje que eu vou usar amanhã numa apresentação que eu preciso fazer? Você é o maior exemplo disso, né, Lucas? Como comunicador, orador, as pessoas sempre reconhecem isso em você. Nossa, como você fala bem! Mas é por causa de toda essa vivência, todo esse histórico de buscar na teoria, mas expor em prática, né? Em vários momentos você fala, não, bora, vamos lá, agir e fazer o negócio acontecer. Estar vivo e errar e às vezes falhar, perder um time de uma apresentação, super comum, entender o público. Né? A gente está gravando aqui hoje, é dia 6, mas dia 4 agora, que é uma segunda-feira, dia 4 de novembro, eu acabei de chegar de Luanda. E muitas pessoas falam assim, cara, que legal, você vai para a África. Eu falei assim, gente, é Luanda, não é Luanda. Calma. Isso, acho que vou gravar um podcast aqui sobre geografia também, pro pessoal, mas tudo bem. E aconteceram várias situações. A gente tinha que começar num horário, começamos 40 minutos depois, teve um problema técnico. Antes disso, teve um outro palestrante que falou 1h30, acabou dando uma desgastada na plateia. E aí? Como é que você chega para dar uma palestra depois com o pessoal bem cansado já? Tudo é técnica. Tudo é técnica, é ciência e é arte. A arte do tempo presente ali. Você falou uma informação, você falou uma palavra, né, que é exatamente informação. Hoje em dia a gente está tomado, né? É uma era de que o conteúdo está aberto e as pessoas
de certa forma, se elas têm que resolver alguma coisa, elas perguntam no Google, não vão nem no manual mais. Né? O Matheus faz isso, a Lauren faz isso. Deixa eu falar com a mulher do Google. Sim. Já sabe que vão salvar eles. O que é comunicação colocando informação mais expressão? Porque a gente estava conversando aqui nos bastidores. Explica um pouco sobre esse conceito de comunicação, que é a soma e junção de informação mais expressão. A comunicação é um universo à parte. Né? Você tem diversas formas de comunicação. O que a gente está fazendo aqui é comunicação, a gente está gravando um vídeo. Todo e-mail que você está redigindo é uma forma de comunicação. Né? Um áudio de WhatsApp é uma comunicação. Uma conversa romântica num restaurante com a sua amada ou sua pretendente é uma forma de comunicação. O João, por exemplo, que está aqui, se comunicou um pedido de casamento fazendo um vídeo lindo, maravilhoso, não é? Né, João? Isso é uma forma de comunicação. Então a comunicação sempre existiu na história da humanidade. O homem só evoluiu porque ele se comunicou, ele expressou, tá? E se eu for falar, se for resumir, resumo do resumo do resumo, o que você precisa entender sobre a competência chamada comunicação? Como que eu sou competente na minha comunicação? Você tem que juntar duas coisas, que é isso que você mencionou. Você tem que juntar a informação mais a expressão. Informação é o conteúdo e expressão é a forma pela qual esse conteúdo é transmitido. E o segredo é um equilíbrio, tá? Um equilíbrio na condução perfeita dessas duas coisas. Não quer dizer que é metade, é pelo contrário, tem uma predominância muito maior na expressão. Mas também a informação precisa ser conduzida. Você falou sobre o excesso de informação. Existem alguns dados sobre novas doenças que estão surgindo. E uma delas é uma doença chamada informatite. O que é informatite? O nosso cérebro está tão sendo exposto diariamente por uma série de informações que ele já não está conseguindo mais absorver ou saber aquilo que é relevante ou não é. Porque até então você procurava, você ia atrás da informação, você pesquisava a informação. Então você, por exemplo, na época de escola, eu tinha que ir para a biblioteca municipal da minha cidade, pegar aquela coleção de Barça, tá? E procurar a informação. Hoje a informação vem até você de todas as formas, de vários canais de informação. É celular, que é o principal deles hoje, você está andando, você está vendo um outdoor, você está recebendo uma mensagem, tem remarketing, todo tempo. Então o cérebro não está conseguindo mais processar essa quantidade de informação para saber o que é relevante e o que não é. Então não é a quantidade de informação que é o segredo, é a relevância que essa informação tem para você. Ok, uma vez que você tem uma informação relevante para as pessoas, como que você comunica isso? Como que você passa ela? Porque existem muitos existem especialistas de tudo, né? Hoje. Tudo tem um especialista. Tudo tem um especialista. O segredo não é ser um especialista, porque cada vez mais a inteligência artificial vai cumprir esse papel da especialização das coisas. Porque tem uma capacidade de processamento, computador quântico que está surgindo, tudo isso, uma capacidade de processar muito mais rápido do cérebro humano. É a capacidade de expressar essa informação para as pessoas. Quando eu me expresso de uma forma coerente, adequada, numa linguagem, respeitando o sistema de crenças, a linguagem não verbal, o tom de voz, uma série de segredinhos, aí sim eu posso dizer que eu sou assertivo na minha comunicação. Ser assertivo não é falar o que é certo, somente. Ser assertivo é falar o que é certo, no momento certo, para a pessoa certa e no timing certo. Sabe? Existe até uma fórmula disso que acho que a gente pode até deixar para um próximo podcast aí. Então, quando a gente fala de comunicação, vamos lá, síntese, informação mais expressão. Quando você consegue dominar isso, você tem uma excelente comunicação, uma habilidade de comunicação. Show. Você falou em relação ao peso, né, de cada um, assim, aparentemente parece que a informação metade, 50% e expressão, outro 50%, pronto, a comunicação já acontece. Mas por tudo que há de conhecimento e de estudo, não é exatamente
esse peso? A informação ela não é tão relevante assim? Assim, ó, vamos entender da seguinte forma. Existe uma pesquisa da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, tá? Uma pesquisa, de certa forma, bem difundida já, que fala, na verdade, sobre a forma de se comunicar, a forma de se expressar. Como que você está processando nesse momento a nossa conversa aqui? Tá? Como que eu estou sendo convencendo ou estamos realmente tendo um diálogo? Existem, segundo a Universidade da Califórnia, 55% da nossa capacidade de comunicação ou de interpretação dessa comunicação é da nossa linguagem não verbal. O que é a nossa linguagem não verbal? Tá? É expressão corporal, é expressão facial, tudo comunica. Imagina se eu estivesse gravando assim, nossa, Marcos, estou extremamente feliz de estar gravando essa coisa aqui com você, cara. Me sinto tão honrado de estar aqui conversando. Você é um cara que eu admiro demais. Sim. Não convence, não é? Passa o quê? Uma coisa... O conteúdo, a informação, eu falei uma frase coerente, que é aquilo que eu acredito. Mas o meu corpo não está condizente com aquilo lá. Então, 55% tem a ver com essa capacidade de linguagem não verbal, tá? O corpo fala. Ponto. 38% tem a ver com a modulação da voz. Pense, se a gente tem um discurso, se eu ficasse aqui gravando esse vídeo durante 30 minutos, falando sempre no mesmo ritmo, utilizando sempre a mesma métrica de frases, palavras e pensamento, vai vir um inferno. Sim. A vida da pessoa. Então, você vai ter que modular a tua voz para aprender a dar ênfase, destaque, respirar, ter uma boa dicção. O que é dicção? É respiração mais articulação das palavras. Tem gente que fala rápido demais, tem gente que fala lento demais, que dá vontade de matar, né? Você vai, cara, vou colocar um Rayovac em você aí para ver se dá uma acelerada. Tá faltando energia, tá? Energia na voz, potência na voz. O pessoal que brinca, né? A frase, o bordão aqui é: olá, tudo bem com você? Sou o Lucas Caê. Porque tem energia. O João até desanimou quando escutou isso. Mas tem que ter energia na sua voz. Você tem que ter a capacidade de energização através do seu corpo, mas principalmente da sua voz. Então, se a gente fazer uma conta de padeiro aqui, 55 mais 38, 93%. Sendo então que apenas 7% é o conteúdo. Então, quando a gente fala que comunicação é informação mais expressão, a informação corresponde a 7%. É o conteúdo, é o dado, é o relevante, é o ético ali. Agora, a expressão, cara, é 93% da capacidade. É muita coisa. É muita coisa. Então, Lucas, no que eu tenho que focar? Nos dois. Tá? Não adianta ser uma pessoa expressiva, que convence, que tal, mas a informação ser rasa, irrelevante, sem verdade, sem fundamento, tá? Então, não é um ou outro, é os dois. Aí sim você tem uma comunicação eficaz, eficiente, que influencia, que emociona, que encanta, que persuade as pessoas. Aí você tem uma comunicação que a gente pode chamar de comunicação assertiva também. Opa, daí você está sendo flow, a tua comunicação está fluindo realmente, causando o impacto necessário que ela precisa. Show. Então, vamos falar que linguagem não verbal representa 93%, que é muita coisa, né? Muita coisa. Até linguagem você... não verbal é tudo isso. Tudo. Você aí que está do outro lado, está vendo, está acompanhando, né? Se você tem dificuldade em relação à linguagem não verbal, a como se portar, se senta, se fala, qual é a hora que projeta a voz, qual é a hora que desce... As minhas mãos. Se você tem essa dúvida, deixa nos comentários aí que a gente vai estar lendo e vai poder fazer mais conteúdo disso para você. Lucas, explica um pouco mais sobre esse universo de linguagem não verbal, separando uma coisa e outra. Voz, né, como que trabalha isso? Qual é a dica, a técnica que a pessoa pode fazer para... Tem que comer maçã antes de falar? Esse tipo de coisa? Tomar água? Aonde que eu ponho minhas mãos? O que é prático isso na linguagem não verbal? Quando a gente fala de linguagem não verbal, está falando de corpo, comunicação através das nossas expressões, o conceito básico é você desenvolver a tua consciência corporal. Né? O que um monte de gente não tem. Tem nem ideia. Né? É o famoso estabanado.
né? E não ter consciência corporal não é só saber, por exemplo, tem a ver com a tua postura que você senta? Claro, tem a ver, mas realmente, eu estou falando com você, eu sei como o meu corpo está, mas não só como ele está na posição, mas o que ele está comunicando. Existem algumas posições, né? Existem algumas técnicas que a gente pode chamar, por exemplo, da técnica dos 3 animais, da postura corporal, que tem a ver com quando você está comentando sobre um assunto, tá? Você pensa num elefante. O que esse elefante representa? É um animal de peso, né? Você não vê o elefante correndo por aí, não, que ele não tem disparado. Mas quando você pensa no elefante, você pensa em algo consistente, mais pesado, mais aterrado, que é como a gente chama no teatro, né? No teatro, até para ser um dispersor, para ajudar na dispersão de tensão, de ansiedade, de medo, a gente fala para as pessoas colocarem a planta do pé, deixar o pé todo bem plantadinho no chão, no palco, alguma coisa, e você dá uma leve flexionada no joelho. O nosso corpo, ele produz energia. A gente produz energia, né? E quando você está tenso, a tua tendência é travar a musculatura, correto? Sim. Você tensiona, né? Tensão é você tensionar os músculos. Quando você tensiona os músculos, esse fluxo de energia é interrompido. Quando você relaxa, porque quando a gente relaxa a gente é mais produtivo e mais eficiente? Porque os nossos músculos, eles estão livres para fazer com que essa condução de energia aconteça. A bioenergética fala muito sobre isso, esse fluxo de energia. Então eu vou conseguir respirar melhor. E essa posição do elefante é quando você está anunciando um assunto, explanando sobre ele. É uma postura, tá? Você comenta, você dá a contextualização. Quando você precisa fazer uma inserção mais enfática sobre aquele tema, para a tua plateia ou para a pessoa, por exemplo, eu estou conversando com você aqui, mas se eu vier para frente, o Marcos, seguinte, cara, você precisa, de certa forma, dominar a arte da comunicação, porque ela é imprescindível para o futuro que você está construindo. O que eu fiz aqui? Eu fui para cima de você. Né? Ele faz ficar mais atento. Focado. Assim. Marcos, se tivesse um leão correndo atrás de você, você estaria focado ou não? Mas por quê? Essa é a figura do leão, tá? Que você vai ao ataque. Ir ao ataque não é agredir as pessoas. Ir ao ataque é fazer, cara, aqui, presta atenção nisso. É o olho no olho. É o olho no olho, é o ir para frente, é uma postura mais ereta, posso chamar assim, né? Peito estufado, queixo na altura do olho ali do seu interlocutor e tudo mais. Olha para a pessoa e vem para frente. Marcos, é imprescindível essa habilidade na sua vida. Por que assim, Marcos? Pensa comigo. Imagine só se você não dominar a arte da fala. Marcos, imagine só se você não conseguir expressar como empreendedor tudo aquilo que você pensa. Reflete isso comigo. Essa é a postura da raposa, que ela convida você para vir para uma reflexão. Então são posturas, são dicas de posturas de aterramento, para você contextualização, para você realmente ser enfático. Pô, cara, vem aqui, é sério o negócio. Cara, vem comigo, deixa eu te convidar. Reflete aí. Agora é o momento de você pensar junto comigo nessa solução. É uma dica muito prática, mas que pode ajudar muitas pessoas quando elas têm que apresentar alguma coisa. Você não pode misturar, né? Porque se você for fazer, então, o ataque com a raposa... Não. Aqui... Reflete comigo. Pensa comigo. Olha aqui, pensa você. Tá maluco? Não fecha, né? É pra fora. Pra dentro, vamos nos concentrar. Deixa eu contextualizar. Então são dicas de posturas corporais numa apresentação. E quando eu falo essa apresentação, não necessariamente precisa de uma apresentação numa palestra. Uma apresentação de venda, um olho no olho com o seu cliente. Uma conversa com alguém, vai falar com o chefe no trabalho. Total. Tem tudo a ver também na forma que recebe seu feedback. O chefe está dando feedback. Sim. E ele pode não ter consciência, mas a pessoa que pode ter consciência do que está acontecendo, bom, ele está porque de certa forma é natural a pessoa quando
Se ela tá falando, ela tá, de certa forma, atacando. Se o chefe tá... Não, que você fez... que você... E assim, ó, e até para passar coisa boa, imagina que eu falo assim, Marcos, eu confio em você. Você é uma pessoa muito importante para mim. Eu confio em você. Marcos, eu confio em você. Completamente diferente. É totalmente diferente. Eu falei a mesma coisa. A minha postura, ela muda a interpretação. Por isso que a expressão é tão importante. Eu falei a mesma coisa nas duas vezes. Então não é informação. Tá? A informação foi passada. Mas a forma como eu utilizei o meu corpo faz com que você interprete a mensagem completamente diferente. Então, o segredo da linguagem não verbal é você entender de uma forma consciente o que cada postura, como o teu corpo está reagindo. Isso vai impactar diretamente na comunicação, cara. Show. Nossa, é um ensino prático, né? A pessoa assistiu, viu... Quero passar confiança? Sim. Quero fazer uma contextualização sobre o assunto, explanar sobre o assunto? Deixa eu fazer ele enxergar aqui. Quero convidar ele para refletir? Vem comigo. Você convida a pessoa a vir com você. Senão você distancia ela. Então tem que ser um convite para ela pensar sobre ela, sobre o assunto. E isso faz sentido também como receptor, né? Total. Porque se o chefe está dando feedback porque aconteceu alguma coisa e eu quiser ser o leãozão, vai dar ruim, né? Não vai dar muito certo, não. Vai dar ruim. Porque então eu recebo, eu me Qual que é a melhor postura? Cara, não que seja uma postura neutra, mas é uma postura de entendimento, de maturidade. Eu não estou indo nem para trás, senão eu vou ficar acuado, né? Ai, tadinho de mim, né? Desculpa qualquer coisa, né? Sabe que eu gosto dessa frase, né? Desculpa qualquer coisa, chefe. Se você for para cima, você, pô, o cara não está ouvindo, não está sendo empático, estou ajudando ele. Feedback é consultoria de graça. Então, qual que é a postura? Postura neutra, a postura do elefante. Fica com a dica, hein? Feedback é a consultoria grátis, hein? Pega essa frase. Isso aí. Explica então um pouco mais sobre essa comunicação persuasiva, Lucas. É tanto de 1 para 1, ou quanto 1 para 10, ou 1 para 100, ou 1 para 1000, se eu tiver um grande plateia, ou se for aqui, o que é essa comunicação persuasiva? Olha só que interessante, você faz uma excelente pergunta. O tempo todo a gente está persuadindo as pessoas. Né? Nós estamos persuadindo as pessoas. Comunicação serve para persuadir. Mas olha só, vamos dar um passo para trás. Nosso cérebro, ele trabalha com imagens. Tá? Quando você pensa numa coisa, sente alguma coisa, o teu cérebro vai projetar, é chamada imagética. Né? Você constrói coisas com base em imagem. O teu cérebro precisa de algo concreto para registrar essa informação. Quando você pensa em paz, o que vem na tua cabeça? A palavra paz. Quais as imagens que vem no teu cérebro? Branco. A pomba, né? Aquele tipo de coisa. No original hebraico, a palavra paz é shalom, que não tem nada a ver com esse branco, com a pomba, outra coisa. Mas isso é um outro assunto. Tá? Quando eu falo para você, Marcos, conflito, o que vem na tua cabeça? Guerra, pancadaria, tiro, briga. Você sabia que nas empresas existem técnicas, existem pessoas focadas em gestão de conflito? Como assim gestão de conflito? É o cara que vai jogar panos quentes? Não. Um gestor de conflitos, ele vai fazer a mediação dos conflitos que existem dentro de uma organização, porque estes conflitos podem ser de tarefa, de processo ou de entendimento da mensagem mesmo. Todo conflito que gera dentro de uma empresa, e às vezes dentro de um casamento, é da tarefa, tá? Da tarefa, vai lavar louça, tá ok? Do processo, quem é que faz o que aqui em casa? Você é responsável por quê? Se eu falei para você pagar aquela conta, não, mas é você que tinha que pagar. O processo não está claro, tá? Ou do entendimento. Esse entendimento tem a ver com ruptura de linguagem, tá ok? Mas todo conflito, ele pode ser funcional ou disfuncional. Como assim? As empresas, elas só evoluem porque existe um conflito. A gente está aqui cara, quantos conflitos a gente já não entrou? Quantos conflitos? E a gente quer entrar em mais conflitos. Por quê? Porque o conflito que move. Porque o conflito pode ir de encontro, choque, ou ao encontro. O
que é uma conexão de pensamentos diferentes, visões diferentes para enxergar um ponto de vista. Quando a gente entende que conflito é algo positivo, poxa, então que eu tenho que fazer uma gestão de conflito. Tem que ter conflito, senão a coisa não avança, a coisa não evolui. Pode ser funcional e disfuncional. Claro, o conflito disfuncional é a picuinha, um fica bicudo com o outro, pesa o clima da empresa, no casamento, em tudo. Então vamos lá, a gente falou sobre a imagem conflito. A mesma forma eu quero falar sobre persuasão. Geralmente as pessoas têm a tendência a acreditar no quê? Persuasão. O que é a persuasão? A persuasão nada mais é do que encontrar argumentos consistentes para levar uma outra pessoa a entender sobre algum ponto, convencê-la, influenciá-la ou fazê-la refletir sobre aquele assunto, sobre aquela informação. Quando a gente fala em persuasão, a primeira imagem que está aí na cabeça das pessoas é de manipulação. Vou persuadir o Marcos. Opa, então vai passar aqui, né? Aquela conversa, aquele chaveco, né? Ou aqui em Curitiba, aquele dolangue, né? Isso é coisa para curitibano. Vai passar aquele dolangue na pessoa. E nesse sentido, isso não é persuadir, isso é manipular. Persuasão é muito diferente de manipulação. O que a gente está ensinando aqui não é manipular, tá? É o segredo aí do Homem-Aranha, né? Junto com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Cara, quando você domina a tua habilidade de comunicação, você conquista muitas coisas. Né? Que a gente está ensinando as pessoas a persuadirem, usar a comunicação para persuadir e não para manipular. A manipulação entra naquela coisa do político, daquele discurso, daquele, sabe? Aquela coisa cheia de interesses. Cheia de interesses pessoais, cheias de intenções errôneas, equivocadas, tal, e tudo mais. A manipulação, a persuasão não. A persuasão, ela requer algumas coisas. Então, quando eu vou persuadir, vendedor precisa muito disso, né? Comunicação persuasiva, um vendedor faz muito uso disso. A persuasão é você conseguir juntar dados, tá? Esses dados precisam virar informação na cabeça das pessoas, dados, coisas jogadas, tá? Informações jogadas. Quando você quer uma informação, você concentra ela e você consegue aportar em uma aplicabilidade. Ou seja, tudo se torna uma informação quando aquilo que eu consigo usar. Se eu não consigo usar, para mim que é um dado, tá? Então tem que ser dados, informação. Você pode construir argumentos por meio de cases, né? Ou de histórias. E também por meio da construção de uma autoridade. Para você persuadir alguém, você tem que ter autoridade no assunto. Não adianta alguém, por exemplo, Marcos, eu vou te dar um carro, cara. Nossa, sentindo no coração, eu vou te dar um carro, cara. O cara quebrado, todo ferrado, nada. Você vai acreditar? Não. Você conhece a história? Não. Agora, sim, você me conhece. Eu tenho 3 concessionárias. 3 concessionárias. Assim, Marcos, eu vou te dar um carro. O que você vai pensar? Opa! Esse cara tem condições de me dar, porque ele é uma autoridade. Ele tem meios para, então ele tem argumentos consistentes. Por isso que muitas vezes o mensageiro é mais importante que a mensagem. O mensageiro é mais importante que a mensagem. Porque às vezes a mensagem não faz sentido na boca de um mensageiro qualquer. Não que a mensagem seja relevante, mas o mensageiro precisa ser muito bem trabalhado. Então ser persuasivo é você ter argumentos consistentes para levar as pessoas a enxergar, refletir, pensar, despertar a necessidade, o desejo. Eu não sabia que eu tinha esse problema. Puxa, cara, que bom que você me alertou sobre isso. E persuadir, tem aquela famosa frase, né? Os fins justificam os meios, né? Que é do Maquiavel. Calma lá, seu Maquiavel. O mundo não é assim não, tá? Os fins justificam os meios desde que esses meios sejam justos e éticos. Este é um elemento fundamental na persuasão, na comunicação persuasiva. Porque se faltar ética, falta tudo. Tudo. Né? Então, quando falta ética, se eu quero persuadir você, o primeiro ponto tem que ser ético. Ético com os meus valores e respeitar os seus valores, as suas crenças. Aí a gente começa a persuadir. Porque eu tenho uma intenção não só em trazer algo para o meu belo prazer e favor, mas também porque eu me importo com você. Persuasão
Eu tenho interesse? Claro, um vendedor não tem interesse em vender e faturar mais? Óbvio que tem. E não tem nada de errado nisso. Nada de errado nisso. Agora, eu não posso fazer com que o meu interesse sobressaia acima dos seus próprios interesses. Nós temos que encontrar sinergia no interesse. Quando a gente encontra sinergia nesse interesse, aí sim, eu consigo ser persuasivo com as pessoas. E tudo que a gente está ensinando aqui, cada vez mais, a gente quer levar as pessoas a ter uma comunicação persuasiva também. Show. Além do efeito flow, que é você estar nesse estado de fluxo contínuo e aprendendo muito mais com um grande mestre da comunicação aqui, a gente está realmente querendo entregar esse melhor conteúdo para você. Se fez sentido, você compartilha esse conteúdo com amigos ou com familiares, com quem realmente precisa melhorar na sua comunicação, porque, na verdade, né, Lucas, todo mundo precisa melhorar na questão de comunicação. E assim, Marcos, faço isso há 20 anos, cara. Eu tenho muito que desenvolver ainda. Muito que desenvolver ainda, sabe? Cada vez que você pratica, você desenvolve. Comunicação, uma habilidade. É treino, prática, treino e prática. O que a gente está fazendo aqui é compilar 20 anos de experiência, um time todo trabalhando para levar para você. Conteúdo que te ajude, né, a potencializar os seus resultados. Comunicação para mim é isso, cara. Acelera a velocidade para você atingir resultados melhores. É assim que acontece. Obrigado, Lucas. Foi sensacional poder ministrar mais um podcast. Esse foi o podcast O Efeito Flow da Comunicação. Eu sou o Marcos Natel. E eu sou o Lucas Caê. Até a próxima. Boa noite.